O Rio Grande do Sul tem uma das maiores expectativas do Vida no País, né? Acende um alerta importante sobre aposentadoria e planejamento financeiro. Uma pesquisa recente mostra que muita gente se preocupa com o futuro, mas ainda não consegue se preparar como deveria. Assunto para o Everton Lopes, que está aqui toda quarta-feira para a gente falar de economia, né, Everton? Boa noite, como é que é essa história aí da aposentadoria? Tem um desejo, mas é difícil organizar, né? É verdade. Boa noite, Léo. Boa noite a quem nos acompanha. A pesquisa mostra um contraste bem claro. Muita gente sabe que precisa pensar na aposentadoria, mas ainda faz pouco por isso na prática. Existe consciência, mas falta ação. São decisões básicas que são adiadas, como colocar o orçamento em ordem, sair das dívidas e começar a investir um pouco por mês. E esse adiamento cobra o preço, porque a aposentadoria depende menos de grandes quantias e muito mais do tempo, que começa cedo e precisa guardar menos. Quem deixa para depois precisa correr mais. Outro ponto importante, contar só com o INSS pode não bastar para manter o padrão de vida no futuro. Em muitos casos, o benefício ajuda nas despesas essenciais, mas não garante conforto, autonomia e tranquilidade financeira. É um assunto que tira o sono de muita gente. E aqui no Rio Grande do Sul, esse debate ganha ainda mais peso. O Estado tem uma população mais velha do que a média nacional. Ou seja, a aposentadoria não é um tema distante, é uma realidade muito presente dentro de milhares de famílias gaúchas. A pesquisa também mostra, Léo, há diferenças importantes entre homens e mulheres. As mulheres, em geral, vivem mais, muitas vezes interrompem a carreira para cuidar da família e podem chegar a essa fase com uma renda menor. Já os homens, há maior presença no mercado formal, mas também muita resistência em se planejar cedo e investir no longo prazo. No fim, o desafio muda de perfil, mas atinge todo mundo. E a principal mensagem é simples. A aposentadoria não começa quando a pessoa para de trabalhar. Ela começa no primeiro salário. Quem se organiza cedo, constrói liberdade lá na frente, porque envelhecer é inevitável. Agora, envelhecer com segurança financeira depende de planejamento. E no fim das contas, Léo, é o que eu sempre digo. A economia só faz sentido se melhorar a vida das pessoas. É, planejamento para tentar ver se sobra, às vezes, um pouquinho diante de tantas dívidas. Verdade. Né? Vou te pedir para ficar um pouquinho mais aqui, Everton, para comentar o próximo assunto que a gente vai falar agora, porque o governo federal está preparando um novo pacote para tentar reduzir o endividamento das famílias, assunto que a gente fala muito aqui, né? E entre as medidas, olha, está a liberação de parte do FGTS para pagamento de dívidas. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Marcele Dutra. Oi, Marcele, boa noite. Oi, Léo, boa noite para ti e a todos. Léo, a proposta faz parte do chamado Desenrola 2, que é um novo programa que o governo federal deve lançar já nos próximos dias para tentar enfrentar um dos principais problemas das famílias hoje, que é o endividamento. E o ponto que mais chamou a atenção é justamente a possibilidade de usar parte do fundo de garantia para quitar as dívidas. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o trabalhador ele vai poder utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS. A estimativa do governo é liberar cerca de 4 bilhões e meio de reais nessa primeira etapa. Existe um limite máximo previsto de 8 bilhões, mas o cálculo inicial é de um valor menor. Na prática, a ideia é dar fôlego para quem está com um orçamento apertadinho, né? Especialmente em dívidas com bancos, cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos com altos juros. Isso acontece num momento em que muitas famílias ainda sofrem, né, com renda comprometida e dificuldade para fechar as contas no fim do mês. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, esse tema ele tem um peso especial, né? O estado enfrentou nos últimos anos impactos de eventos climáticos, perda de renda em diversos setores e também aumento do custo de dívida. Para muita gente, qualquer chance de negociar ou reduzir dívidas pode representar um alívio imediato. Mas especialistas também alertam que o uso do FGTS exige aquela cautela. Por quê? Porque o fundo foi criado como uma reserva de proteção ao trabalhador, principalmente em casos de demissão sem justa causa, além de servir para financiamento habitacional e obras de infraestrutura. Ou seja, usar esse dinheiro para pagar dívidas pode ajudar agora, só que ele reduz uma reserva importante para o futuro.
Por isso, qualquer orientação a analisar, né, caso a caso. Então, se a dívida tem juros muito altos, como no rotativo do cartão, por exemplo, pode ser uma saída super inteligente, mas se for uma dívida mais barata, talvez valha a pena buscar uma outra negociação e preservar esse FGTS. Outro ponto importante, o governo ainda vai detalhar como essa adesão vai funcionar. Quem poderá usar, como é que será feito esse pedido, quais dívidas entram no programa e se vai haver algum tipo de condição para participar. O presidente Lula deve falar sobre esse assunto amanhã em um pronunciamento em rede nacional, que é véspera, né, do Dia do Trabalhador. E o anúncio oficial das medidas deve ficar para a próxima semana. Em resumo, Léo, a medida ela pode ajudar quem está sufocado por dívidas, né, mas também reforça uma discussão que é extremamente importante. Como equilibrar o alívio imediato com a segurança financeira lá na frente? Volto contigo, Léo. Obrigado, Marcele. Everton, é isso aí, né? Não está feito ainda esse anúncio oficial do pacote, como a Marcele comentou. Isso virá amanhã através do presidente Lula, mas o ministro do Trabalho então adiantou. Sempre que a gente fala, o FGTS está liberado para acesso e tal, já há uma certa ansiedade das pessoas, mas vamos explicar bem. É 20% do FGTS e se for para quitar alguma dívida, é isso, né, Everton? É isso, é 20% para a quitação de dívida total. Ou seja, né, não será... E o mais importante, esse dinheiro não vai cair na conta do cidadão. Ele vai direto para o credor. Isso é muito importante. Vai direto para pagar a dívida. É paliativo, mas é muito importante isso, tá? Que vai cair diretamente no credor. Porque senão aí corremos o risco sério aí de cair no bolso do cidadão e ele ir para o consumo e a dívida aumentar cada vez mais, entre outras dívidas que tem, né? Porque como a Marcele falou ali, né, da recomendação dos especialistas, acho que você endossa isso, né? Com sempre certeza. com muita cautela, não é para pegar esse dinheiro e fazer outra coisa, até porque não deve ser possível fazer isso. E até porque o próprio Fundo de Garantia, a ideia dele é de que tenha uma segurança no caso de uma demissão do funcionário. Aí ele vai usar 20% desse recurso já, né? Então tá, vamos aguardar aí para saber exatamente como vai funcionar. Então, repetindo, isso deve ser um anúncio oficial feito amanhã pelo presidente Lula, mas já há o adiantamento aí do que pode acontecer, essa notícia aí adiantada pelo ministro do Trabalho. É isso, Everton. Obrigado, valeu. Boa noite. Boa noite.